Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez na Casa Espírita Nosso Lar, onde que nós outros deslocamos dos nossos lares para que aqui possamos estar e um pouquinho aprender com essa belíssima doutrina que nos oferece cada vez mais consolação, esclarecimento, tendo uma fé cada vez mais raciocinada e não cega, desapegando, nos ensinando cada vez mais das fantasias humanas e volvendo os nossos pensamentos para o futuro, que afinal de contas seremos chamados um dia para regressar à nossa verdadeira pátria. Então convido a todos os meus irmãos e irmãs, nesse instante, como sempre lembramos, vamos deixar o que é da terra lá fora, vamos ter um pouquinho que seja os nossos pensamentos dentro desta humilde casa, para que possamos ter êxito no aprendizado da noite de hoje. E através de uma prece, vamos rogar ao Senhor a permissão e sua bênção para iniciar a nossa reunião pública desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, a sua bênção, estamos aqui. Ainda somos tão pequenos, cultivamos ainda mágoas e carregamos conosco ressentimentos, mas apesar de todas essas dificuldades, adentramos para esta casa com a finalidade de poder domar esses sentimentos inferiores. Por isso aqui estamos e assim rogamos a vossa bênção para que possamos ter êxito no aprendizado da noite de hoje. E assim, irmão maior, que a vossa bênção se faça presente em cada um de nós. E nesse instante, o seu auxílio e a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Que vós os abençoe e ilumine a cada um de nós individualmente. Essa é chegada mais uma oportunidade que o Senhor principalmente nos concede. E assim, nessa noite de hoje, viemos para aprender e compreender cada vez mais. Temos aí o nosso irmão Rusen que vai trazer esse estudo para nós da noite de hoje, que todos possam prestar bem atenção. E assim, que não reste dúvidas ao encerramento do nosso encontro da noite de hoje. E ao nosso irmão Rusen tem a palavra nesse instante. Vem para nós. Um farinha de... Vai, obrigado. Precisar. Boa noite aos irmãos. E o nosso tema da noite é falar sobre a nova era. E já no início recebemos essa mensagem que recebemos na porta. No início falando sobre perdoar. E faz um bem enorme para cada um de nós. Se não perdoarmos e deixar essa mágoa ir crescendo dentro de nós, com terríveis consequências para a atual e as próximas existências. Isso me fez lembrar de Chico Xavier. Certa feita, Chico era um apóstolo de Jesus dos tempos modernos. Se a gente não conheceu Jesus com seus apóstolos, conhecemos Chico, um perfeito discípulo de Jesus da era moderna. E ele tinha uma cachorrinha, cuidava muito bem dela, adorava ela, mas tinha uma vizinha que não era muito fã da cachorrinha do Chico, não. E vivia soltando praga. E um dia ela teve a infeliz ideia de envenenar a cachorrinha do Chico. Matou a cachorrinha do Chico. Pois bem, e o Chico ficou sentido. Você acha que a gente pensa que o Chico era santo, imune a qualquer sentimento humano? Ele ficou sentido. Tanto é que Emmanuel
chegou até ele e deu uma puxada de orelha no Chico. Chico, você está com uma sombra no seu coração. E ele sabia o motivo. Nós, os espíritos, não vamos conseguir passar a mensagem pura nessa fonte que está cada dia mais aumentando, escurecendo. Aí a irmã está assim, sabe o que nós vamos fazer, Chico? Para resolver essa situação? Olha como é a espiritualidade maior. Eles não têm nada a ver com os nossos sentimentos, os preconceitos e o jeito que a gente acha as coisas. Levamos do nosso jeito. Acho que é, meu irmão, muito humilde, obediente, resignado. Meu irmão falou assim, Chico, procure saber o que é essa nossa irmã mais gosta, ou que está precisando. Procure saber. Aí passou o tempo, o Chico ficou sabendo que ela gostava de costurar. E a máquina dela tinha estragado. Aí o Emmanuel falou assim, então Chico, vamos fazer o seguinte, compra uma máquina para essa companheira. Aí o Chico está assim, tu sabe que foi ela que matou o cachorro, né? Não foi eu que matei o cachorro. Não, Chico, é isso mesmo, mas está uma sombra aí, vamos tirar ela. Compra a máquina de costurar e presenteia a nossa irmã. E assim o Chico fez. Comprou uma máquina de costura. Dizem as más línguas que até hoje está pagando as parcelas. Que Chico era aposentado, ganhava um salário, e mesmo assim dividia com todos aqueles que pediam pão, pedia comida, pedia roupa, remédio. Aí o Chico, em pequenas prestações, comprou e levou a máquina para aquela irmã que havia matado a sua cachorrinha. Pois bem, a vizinha ficou tão grata a Chico Xavier que deu um abraço nele, mas não é aquele abraço que a gente dá de lado direito, do abraço verdadeiro, de coração para coração, mas deu aquele abraço tão sentido para ele, que aquela mágoa, aquela sombra desapareceu. Porque quando Cristo esteve na Terra e nos legou a mais pura, a mais sublime moral que está contida nos Evangelhos, ele sabia o que estava recomendando para cada um de nós. Porque reencarnamos com esse perfil de fazer o bem. Ninguém reencarna para fazer mal. Viemos para a Terra assinando um contrato, dando... Alguns não, tem as compulsórias. Não tem nem condição de escolher. Mas eles pegam um fardo bem levinho e falam, vai lá e cumpra seu papel. Mas a maioria de nós aceitamos. E Cristo, aquilo que ele legou no Evangelho, cada um de nós que estamos presentes essa noite aqui, ou na igreja, ou nos templos protestantes, ou mesmo na rua, no bar, em casa, vendo alguma série, tem condição de praticar. Porque o Chico mesmo já falava, Jesus não pediu nada demais para nós. Não pediu para a gente bater um recorde mundial olímpico, para a gente escalar o Monte Everest, embora que vocês dois quase onde escalou, né? Ainda encontrou com até espírito lá para ajudar o caminho que eles percorreu. Então, o Chico falou que Jesus não pediu nada demais para nós, não. Pediu para a gente amar. E nós, como filhos de Deus, até aquele estuprador que a gente talvez deseja a pena de morte, muitos dizem que vão para o inferno quando morrer, ele tem a essência que nós temos de amor, que Deus criou ele também como nós, simples e ignorante, mas como a centelha divina. Lá na intimidade,
E esse amor é natural em cada um de nós. Talvez a gente não ama um inimigo, ou alguém que faz mal, mas a gente adora uma planta, um animal, um objeto, uma mãe, um pai, um irmão. A gente assim, ou ama amando e odeia odiando, né? A gente ainda faz ainda não pegamos o caminho do meio. Como o nosso irmão Danilo falou semana passada, conhecer-nos, ter consciência do que estamos fazendo na Terra, dia a dia. Amanhecer o dia, eu ter aquela consciência, o que Deus espera de mim hoje. Não é ir no automatismo, não, paf. Não. E esse é o que Jesus, quando trouxe para nós os seus ensinos, espera de nós. E mais tarde, um grande discípulo de Jesus, encarna na Terra para fazer a religião voltar para Deus. Para fazer uma reforma religiosa, vamos usar essa palavra. Ele veio reformar a igreja, que estava indo por caminhos meio tortos, igual está acontecendo no movimento espírita ultimamente. Algumas ideias, alguns conceitos que não tem nada a ver com os 5 pilares que Kardec trouxe. Está meio que tombando. Mas a palavra de Jesus fala que é para ser firme. O próprio Kardec fala isso também. Sede firmes na vossa doutrina, no vosso dia a dia, porque o que é do homem, isso o tempo arranca, acaba. Só o que vem de Deus permanece. Mas esse irmão reencarnou com essa missão. E ele cantou um belo hino que também reforça o que Jesus tinha exemplificado, que virou oração posteriormente. Senhor, cada um de nós temos essa condição, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Quem de nós não podemos ser paz no caminho de alguém? Um colega de serviço que está passando aperto com a família, econômica, qualquer coisa, e chega desesperado, e vem eleição aí, ninguém sabe o que vai ser, chega a pessoa lá abalada, leve paz. Porque desde que o mundo é mundo, passou em todas as mãos, e a gente continua aí, cada vez melhor. É só os nossos interesses pessoais, egoístas, que vai escolhendo. Mas a gente sabe que 459, Livro dos Espíritos, os Espíritos influem na nossa vida muito mais que pensamos. Na verdade, de ordinário, são eles que nos dirigem. Temos livre-arbítrio? Temos, mas livre-arbítrio nosso vai até um limite. Igual a criança, um filho, tem livre-arbítrio, o filho tem, mas até um limite. Quando ele passa o limite, o pai e a mãe já chegam e falam, opa, vem para cá. Enquanto ele estiver agindo, mesmo fazer umas baguncinhas dele, deixa, mas quando vai ser coisa mais séria, o pai já puxa a orelha dele, vem para cá, meu filho. Então, nosso livre-arbítrio ele é limitado, porque ainda somos inferiores. Então, eles que nos dirigem, temos condições de dar uma palavra para pacificar alguém que está em desespero. Que eu leve o amor onde houver o ódio. E a gente vê quanto ódio tem na Terra ainda hoje. Quantas coisas que acontecem, gente fazendo o mal pelo mal, praticando crimes hediondos, e aquilo aconteceu do outro lado do mundo, mas o mundo ficou tão pequeno, voltando ao que o Danilo falou semana passada, que a gente nem vai tocar nesse assunto da nova era, dessa evolução tecnológica, que ele já falou muito bem,
O mundo ficou pequeno. Acontece lá do outro lado, você fica sabendo aqui, ó. E aí aquela sombra, julgamento, nossa, como juízes, começa a crescer. E a gente não pode deixar isso avançar mais do que o que ele já instalou em nosso coração. Levemos o amor, oremos por aquele infeliz. É um infeliz, é um irmão nosso. Igual numa família. O pai tem 10 filhos, tem 15, tem 4, tem 2, e nenhum se assemelha em nada. Mesmo se for irmãos gêmeos. Cada um tem a sua personalidade. Fulano fez aquilo, deu lá na internet, você viu em algum lugar? Leve o amor, ore, faz um pensamento positivo. O mundo precisa de algo diferente. Que Jesus começou há 2000 anos, baseando-se no que Moisés já trazia 1500 anos antes dele, nos 10 mandamentos. No amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não matar, não roubar, etc. Não desejar mal. Que eu leve o perdão. Como acabamos de falar do Chico aqui, ó. E o Chico até perguntou, Emmanuel, tu sabe que foi ela que matou, não foi eu que matei o cachorrinho dela. Mas perdoemos a quem comete diretamente algo contra nós ou indiretamente. Como tem esses nossos irmãos que desviam verbas da saúde, da educação, fazendo uma bagunça na sociedade, devemos o perdão. Como disse Jesus, eles não sabem o que fazem quando nós estávamos felizes por ele estar na cruz e ele nos perdoou, porque não sabíamos o que estavam fazendo. Tanto é que quando eles viram os conhecedores da lei, não o povo, os sacerdotes, que o crucificavam, viram ele citar os mandamentos, quais desencarnando, quais morrendo, aí que eles falaram, o que nós foi fazer? É o que está nas escrituras. Ele é o Filho do Homem. Mas aí já tinha apanhado a noite inteira, sem água, sem comida. Quem fala que foi um milagre ele resistir 6 horas, porque geralmente era dias e dia que ficava lá como exemplo de crime contra o império, fala, foi milagre, 6 horas que ele sobreviveu. Ele já chegou morto. Ele apanhou a noite inteira, não alimentou, sem água, ao carregar aquele madeiro infamante no tombo dele. A madeira pega na sua cabeça, faz uma ferida no seu crânio, ele já chegou morto, não foi milagre ter morrido 6 horas. A maldade, ele levou nas costas dele toda a maldade do mundo. E como diz Emmanuel, mesmo assim, ele fincou uma cruz na terra, como se fosse um caminho que começa na terra e segue até os céus. Caminho que quem quiser seguir não terá vida fácil. Como o nosso Francisco de Assis, cantando esse hino de amor e de igualdade. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Quem que não pode no seu dia a dia dar um sorriso para alguém? Talvez alguém acordou mal-humorado, um varredor de rua, e está lá com a sua vassoura, tadinho. Ninguém passa, joga uma coisa, nem vê ele. Você passa, bom dia. Ele, opa, alguém me viu. Leve alegria. Como diz Givaldo, quem sorri produz imunoglobulina, que é um remédio para alegria, ela protege o organismo contra a doença que se aposta da gente por estarmos imunes. Dá um sorriso, não é nada demais não. Um sorriso para a pessoa te carrega dessa imunidade contra as doenças.
fortalecendo o corpo. E custa o que dar um sorriso para alguém? Para alguém. Não precisa ver cara, não, é para alguém. Que eu leve alegria onde eu vejo essa tristeza. Que eu leve a paz, que eu leve o amor, que eu leve o perdão. Que eu leve a união. Talvez venha alguém falar, mas está uma dificuldade, está uma desunião. Dá uma palavra. Você viu o padre falar, você ouviu o pastor falar, você ouviu aqui o Ângelo, o Lúcio, o Douglas, Dona Carlota? O Rose não, Rose é falação, não, Rose não é exemplo, não. Leva aquele versículo que você gravou para essa pessoa, porque tem condição. Divaldo conta um caso que nos Estados Unidos, quando ele está fazendo uma palestra lá, e no final, um homem o procurou. E ele falou que o homem era grande, um bruto de homem. E ele sempre andava com o tradutor. E precisava conversar com o Divaldo. Ele está assim, irmão, vou te contar uma história que passou comigo. E quero que você reproduza esse caso para as pessoas. Porque tem muitos casos igual e que acabam em tragédia, e acabam em separação. Leva esse meu caso para as pessoas e contou o caso dele. Certa feita, eu já com 19 anos de casamento, eu conheci uma pessoa e me apaixonei por ela. E um certo dia, chegava em casa, queria contar para a mulher, mas não tinha coragem. Mas um dia eu tenho coragem. Cheguei em casa e em pratos limpos falei, mulher, eu quero separação. O amor acabou, tinha um filho de 17 anos, com 19 anos de casamento. O amor acabou e, sabe, nós somos dois amigos em casa que se detestam. Eu quero o divórcio. 30% dos lucros da empresa é sua, a mansão é sua, os carros é seu, mas eu quero. E a mulher lá escrevendo, e ele falando, e a mulher escrevendo, nem dando muita atenção. Quero uma resposta, mulher. Ela está assim, meu querido, você me dá 30 dias para me te responder? 30 dias. Prometo que não vou dar muito trabalho, não. Acho que nem vou querer essas coisas seu, não. Mas 30 dias. Nosso filho está passando por um exame na faculdade, umas provas. E se a gente fazer agora, o que vai ser do nosso filho? Aí o esposo, mulher é um bicho, né? Mulher é um bicho. Ele conseguiu dobrar o homem. 30 dias, ele deu para ela, mas ela falou, mas com uma condição. Eu vou assinar o divórcio, mas é o seguinte, nesses 30 dias, lembra quando nós casamos? Que lindo, né? Quando a gente conhece o amor, primeiros dias de casamento. Você me carregava até a cama, depois me carregava de novo até o café da manhã. Eu quero esses pequenos, não é nada não. Pode fingir, mas nosso filho vai saber que a gente se ama, vai se sentir seguro. Aí eu só vou assinar daqui a 30 dias se você concordar com meus termos. Eu quero isso. Volte a me carregar como você fazia naqueles áureos tempos de namoro e os primeiros tempos de casamento. Aí tá, não é muita coisa não. Voltou lá para a companheira nova dele, a namorada, e falou, ela vai aceitar o divórcio, mas durante 30 dias ele contou para ela o que a mulher queria. Não torceu o nariz, não vai fazer o quê? Ele falou, eu vou dar essa. Ela só assina se eu fizer esses mimos para ela durante 30 dias, apenas 30 dias. Depois desse encontro, eu estou livre e a gente aproveita o nosso love, que o outro acabou. Aí começou. Primeiro dia, lá vai ele. Com toda. Já que ela queria, né? Pegou ela depois do jantar, já tinha tomado banho, jantou, pegou ela e vai lá para o nosso ninho de amor.
Só que ele notou que ela estava bem magrinha, assim, talvez. Ela está querendo me conquistar de novo, né? Fazendo academia, fazendo uma Vanessinha da vida aí, né? E ele levou ela lá para a cama. 8 da manhã, lá vai ele, e contando por de volta. E 30 dias. Mas a cada dia eu via que ela estava mais magra. No último dia eu vi que ela apertou até no último talo o do bebidão lá, o lacinho da lingerie dela. Estava no último laço. E quando eu levei ela para a cama, para no outro dia era o último desse sacrifício, dormimos. E no outro dia, quando eu acordei, doido para levar o último dia para o café da manhã, ela estava lá, debruçada. Dei bom dia, ela continuou quieta. A hora que eu virei ela estava morta. Vai pro céu. Hein? Não vai pro céu, tem uma santa aqui pro céu. Ela estava morta. Fica bolando. Quando ele chegou para ela, quando ele chegou para ela pedindo o divórcio, ele nem sabia. Ela tinha vindo de um oncologista e ela recebeu o diagnóstico de um câncer grave, o mais grave que existe. E o médico deu 30 dias para ela. E foi logo o dia que ele pediu o divórcio. Aí ela morreu. Estava morta. Aí tá assim, conta, Divaldo. Porque a gente pensa nas nossas vidas, né? Cabeça, é igual o Danilo falou, vai no automático as coisas, né? Depois de um tempo as coisas esfriam, a gente deixa que. Não é para esfriar, é para ativar mais, gente. Amor acabou? Nunca teve, não é? Se ele acabou, é que nunca teve. Mas ele falou, conta a minha história para eles. Porque que seja de exemplo, mas ela faleceu, mas a gente não separou. Eu concordei. E fala a verdade, Divaldo. Nos primeiros dias eu estava fazendo por obrigação, mas depois do 7º dia, o 8º, o 9º, já estava voltando aquele amor de novo, eu estava com meu amor nos braços. Me voltando aqueles áureos tempos que eu tinha conhecido, pedi em casamento, ela aceitou, casamos, eu continuei com aqueles mimos. O amor nunca acabou. O que tinha acabado, o que a gente deixou foi as coisas em automático, dia a dia. A gente deve que nos conhecer. Exemplos não nos faltam. E a nova era, meus irmãos, Jesus já falava há 2000 anos, são chegados os tempos. Só que ele falava, quando os discípulos, mais particularmente, se ajuntaram para perguntar a ele, que dia vai ser esse? Dá uma data para nós. Quando? Aí Jesus conta que só Deus sabe, só o Pai. Quanto a esse dia, nem os profetas, nem o Filho do Homem sabe, mas somente o Pai sabe que dia é esse. Porque Divaldo, numa das palestras dele, estava com 88 anos. Diz ele que nesses 88 anos, e também tem gente que também mais ou menos assim, novinhos assim, né? Ele fala que o mundo já acabou 11 vezes. 11 vezes já explodiu o mundo vai acabar 11 vezes. E o mundo continua cada vez mais bonito. Tem lá uma friagem aqui que mata uns 3 mil, dá um tsunami ali que leva 200 mil, mas é como diz o Livro dos Espíritos, questão 733, 728, da lei da destruição. O que chamais de destruição é uma transformação, é uma lei da natureza da destruição. Um dia, para essa casa ser feita aqui, ó,
aí fica alguma coisa ser destruída, né? Para fazer as bases, começar a fazer tudo bonitinho, erguer os tijolos, para fazer o nosso lar mesmo, destruir a velha casinha que já estava cheia de goteira, de buraco, de rato, teve que destruir, não? Mas para quê? Para fazer algo melhor. E os espíritos puxam nossas orelhas. O que vós chamais de flagelo é porque atinge vosso egoísmo, seus interesses aí na Terra. Mas o que é a vida na Terra? Ontem mesmo, domingo, nós estava vendo lá, né? Vocês ficam preocupados com esse mundinho fútil de vocês aí? Tadinho de vocês. Tadinho de vocês. O Lúcio falou que agora, gente, a verdadeira vida nossa é lá. A gente passa mais tempo lá do que aqui. André Luiz confirma isso. Kardec, em suas bases para firmar o Espiritismo na Terra, prova isso. Prova, não fala. Prova. E quando cientistas, criminologistas, biólogos, astrônomos foi atrás daquelas obras de Kardec para falar, gente morto falando é mentira. Fizeram na casa deles, não na sociedade espírita, mas foram fazer particularmente essas investigações e provaram por A mais B que é fato. E hoje, agora que nós estamos em 2026, passando da metade do ano, há cientistas provando a alma. Há cientistas provando o perispírito, que envolve o espírito. E aquela questão, essa massa cinzenta nossa é que cria os pensamentos? O que durou até Kardec, todos os pensadores tinham essa ideia. É a massa cinzenta que produz pensamento. Aí fala assim, mas se a massa cinzenta produz pensamento, que quando morre, para de pensar o corpo? A massa cinzenta continua lá. A massa cinzenta, o cérebro, ela é instrumento do espírito. Não é ela que dá o pensamento, ela é instrumento de que o espírito se serve. Tanto é que quando alguém nasce meio que mongoloide, com alguma deficiência, o espírito tem problema de manifestar inteligência. E a massa cinzenta é a mesma coisa de uma pessoa comum. Então estão provando. O mundo está quase batendo palma para Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que foi perseguido e ainda serviu. Até isso a gente tem que dar graças a Kardec, porque foi através dele que a Inquisição teve seu último ato. Foi num belo outubro, quando ele despachou 300 volumes, Livro dos Espíritos, alguns evangelhos, revista espírita para a Espanha. E lá, país muito religioso, foi confiscado as obras de Kardec porque é coisa de bruxo, né? E bruxaria, uma coisa assim, que afeta a nossa fé, a fé religiosa da época. E aí confiscaram, estava tudo certinho, como diz Kardec, que Kardec era um homem de bem. Tudo que ele fazia era dentro das leis, ele mandou tudo com nota fiscal, com tudo pago. Mas só foi confiscado porque é morto falando. E segundo a fé daquele século, era uma coisa impossível e foi queimado em praça pública por um bispo Antônio Palau, que, como diz Kardec, e ali foi o último ato da Inquisição, um religioso com o crucifixo de Cristo na mão esquerda, e uma tocha de fogo na mão direita para queimar os livros. Igual eles faziam com os bruxos, né, com Joana d'Arc, né, uma cruz na mão e a tocha no outro.
E ali foi o último ato da Inquisição. Até para isso o Espiritismo serviu. Sumir com a Inquisição do mundo, que já tinha matado milhares de pessoas inocentes em nome de uma religião. Em nome da religião não, né? Os homens se apossando da religião. Como a gente disse no começo aqui, quantos espíritas, ou se dizem espíritas, estão apenas lendo e não absolvendo, e dizendo que Kardec está ultrapassado e criando outras ideias reformistas atuais. Mas não preocupemos, não. Isso não é coisa para preocupar, não. Porque toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e queimada. Jesus já falava do joio e do trigo. Onde houver plantação boa, sempre vem capim, vem mato, vem uma erva daninha. Deixa-os crescer para não matar a árvore boa. E depois que eles crescerem, fica mais fácil para tu separar o falso do verdadeiro. A nova era, olha essas crianças que estão vindo hoje. Crianças de 1, 2, 3 anos, bota em frente um piano e eles tocam para você Chopin, Beethoven. Traz os clássicos que encantam o mundo até hoje. Crianças que não sabem nem falar ainda. Ah não, hoje já fala, né? Criança hoje já nasce falando, me desculpe. Não falava naquela época que embrulhava nós em cueiro. 5 anos de clausura. Mas hoje não. Já nasce falando. Crianças que estão vendo lá o quadro de alguém já morto e falando que é ele. Como uma menina de 15 anos foi falecida e a neném de 2 anos falando, é eu, quem que é essa? É eu, mamãe. Você se parece muito, não, mamãe, é eu que estou de volta. E não é 1, 2 casos excepcionais, não. É geral. Porque no Evangelho, no capítulo 1, que fala sobre esse tema da nova era, que está no capítulo 1, não vim destruir a lei, dizem que Santo Agostinho é um dos mais fervorosos divulgadores da doutrina espírita. E Kardec, quando estava lá copilando, e os mortos falando, Santo Agostinho, em toda a obra de Kardec, ele dá um pitaco. E todos os médicos que faziam reuniões na França, em Lyon, em Bordeaux, em Argel, na Espanha, na Alemanha, na Itália, no mundo inteiro, ele estava lá dando um pitaco. Kardec recebia lá 1000 mensagens, 300 eram assinadas por Santo Agostinho, médicos que nem se conheciam. Ele voltando. Aí fala assim, mas Santo Agostinho, ele mudou as suas ideias católicas, aí em vida, no Evangelho está nessa mensagem da nova era. Não, porque em vida mesmo, quando a sua mãe, Santa Mônica, faleceu, ele diz abertamente, eu tenho certeza que minha mãe virá me confortar, me consolar e me esclarecer dessa vida nova após a morte. Ele encarnado como bom católico, já que ele fazia parte dessa fortaleza espiritual dos pais da igreja, dos verdadeiros cristãos, que manteve essa fé, como diz o Chico Xavier, conduziu-nos até aqui a fé católica. A nossa Santa Mãe Igreja, que a gente nunca pode esquecer, mesmo com seus desvarios, mas isso é parte dos homens, não da religião. Porque a religião, qualquer que ela seja, ela é boa. Qualquer que ela seja, ela é boa. Falou de Deus, falou do mundo espiritual, consolando, ela é boa. Então, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. E hoje, essa criançada vindo, o Chico já falava encarnado, quando eu for, Emmanuel vem. E aí o Chico falava assim,
brincando com o Emmanuel, né? Aí ele vai ver o que é bom para a tosse que está aqui no corpo. E eu vou estar lá livre, aí ele vai ver o que é bom. E o Emmanuel já veio com um monte de companheiro dele, lá no Rio de Janeiro. E o mundo inteiro está recebendo espíritos. Kardec, em A Gênese, capítulo 18, ele fala isso. E sempre o anjo coloca muito bem para cada um de nós. Kardec faz um paralelo entre a Terra, que a gente vê meio tumultuada, turbulenta, em suas leis, na saúde, na educação, na sociedade em geral, também na família. Ele faz a comparação da sociedade a um regime de exército, que tem lá 100 soldados turbulentos. Mas aí, certo tempo, eles falam assim, vamos dar um bocado esse povo aí, desse agrupamento aí, está tudo brabo, tudo brigão. Tira 10 desses brigão, bota 10 manso. Bem, ainda vai ser turbulento, porque fica 90 para 10, né? 10 não vai ter força para combater com 90. Mas vai ser menos 10 turbulento. Aí, daí um certo tempo, fala assim, não, tira mais 10 turbulento e bota mais 10 mansinho. Já é 20 contra 80. Aí já começa a mudar um bocadinho. Kardec faz esse paralelo na Gênesis, capítulo 18, da nova era chegando. E é o que tem acontecido, gente. Perguntamos, cadê aqueles grandes conquistadores do passado? Que a gente não podia reunir aqui não, ó. Ou em qualquer religião. Invadia, cortava a cabeça de todo mundo. Cadê eles? Onde estão os atos da cruzada? Que é ainda a mesma coisa. Não tínhamos liberdade, o cidadão comum. O mundo era dos reis, dos grandes, que mandava e desmandava. Por arbítrio de cada um deles. Onde estão a Inquisição que acabamos de falar agora? E a gente sempre lembra das nossas irmãs nas nossas palestras, Francisca e Maria Rosa, elas também sofreram algum ato de inquisição, porque foram presas por professar uma doutrina cristã, o Espiritismo, que hoje é reconhecido pelo mundo inteiro. Kardec em vida já havia previsto, pela facilidade com que o Espiritismo era aceito pela população carente, porque posso novamente falar com meu pai, posso novamente falar com minha mãe, com minha avó, com meu irmão já falecido. Uma doutrina eminentemente cristã. Então Kardec, observando a facilidade com que ela, igual capim, né, propagava pelo mundo, Kardec falou, não há muito, a doutrina espírita vai ganhar o seu direito à cidadania. Não tem 200 anos. E ela já invadiu cinemas, revistas, rádios, internet, nem se fala internet, né? Não tem nem 200 anos ainda a doutrina espírita. O que nos espera? Ela é sem fanatismo, mas ela traz o evangelho, tirando tudo aquilo que o homem bagunçou. Porque foi promessa de Jesus, eu vou mandar o Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas que eu já vos tenho dito. Mas o homem, nós, por mal interpretação de suas palavras, ou por algum interesse, vai fazer uma bagunça nessas minha palavra. Mas o Consolador virá. E ele vai vir sem defeito. Sabe por quê? Porque muita gente acha que Kardec é o doutor do Espiritismo, o que fez a doutrina espírita. Kardec foi um instrumento muito pálido, igual o Chico falava, eu sou apenas um cisco. E o Kardec já parafraseava isso na sua época, eu não venha
com churumela para o meu lado. Tanto é que quando ele faz a primeira obra, em 1857, 18 de abril, o que é que ele taxa lá? Livro dos Espíritos. Não é a doutrina de Kardec. Não é minha, é deles. E eles estão fora dos preconceitos humanos, das nossas deficiências, das nossas dificuldades. Eles vêm, como está no Evangelho, na mensagem da nova era, das instruções dos Espíritos. Eles vêm como os antigos profetas reencarnaram para falar a verdade. E os Espíritos vêm não encarnar, mas eles vêm falar, usar os médiuns para falar da boa nova. Os tempos são chegados. E eles nem precisam falar não, a gente já está vendo que os tempos são chegados. E se a pessoa tem um pouquinho de mais idade ainda, aí que vai falar, meu Deus do céu, é outro mundo. Tem dificuldade? Tem. Mas isso aí faz parte do processo. Chico falou, se o homem não tiver muita vontade que a nova era venha, vai ser no começo do terceiro milênio. Agora, se os homens estivessem meio vai, não vai, vai ser no meio do terceiro milênio. Agora, se os homens falam assim, não, deixa que Deus resolve, aí vai ser no final do terceiro milênio. Tipo, não tem uma data. Depende de nós, homens. Tanto é que faz uma pesquisa rápida se Jesus é conhecido no mundo inteiro. Através de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, dos evangelhos. É menos de 50% que é cristão em Cristo. Menos de 50%. 2000 anos se passou. E por a gente ter feito essa bagunça no cristianismo, ele ainda não brilhou na sua plenitude. Por isso a necessidade do Espiritismo vir. Porque ele não está esse fardo não é para um homem. Moisés ficou circunscrito, Jesus ficou circunscrito, e a doutrina espírita? Ela não. Os espíritos falam na igreja católica, protestante, umbandista, budista, constituísta, qualquer uma. Os espíritos estão falando. Quem já viu o filme do Divaldo? Ele ainda era católico. Ele está conversando com o padre lá. Quando ele vê um espírito chegar na igreja, ele fala, padre, tem que confessar com você correndo, padre. Chegou um desses bichos aí, ó. Aí o padre já vai lá, pega a vestimenta, vai lá para a caixinha, e o Divaldo, e aí, o que você está vendo? O demo, padre. O demo? É. Ô, padre, mas é demo não, padre. Está falando que é sua mãe. Ô, padre, Deus me livre. Aí até o padre foi assim mesmo, Deus minha mãe, Deus me livre. Poxa, mas é engraçado, né? A gente fala que não existe, mas é porque foi enfiado a goela abaixo nossa isso. Porque ele curioso e quer saber, mas como é que ela está vestida? Aí o Divaldo, né, igual o Chico, e alguns médios, faz aquela visão nítida, né? Aí começa a falar como é que ela está vestida. E ela lá falando, fala da saia, fala da blusa, fala do broche. Olha que falou do broche, mamãe, é mamãe mesmo, Jesus do céu. O padre se benzendo, é mamãe, o que ela quer, Divaldo? Fala com o meu filho que é para parar com essas prosas ruins, para falar a verdade para vocês. Os espíritos estão por toda parte. Por toda parte estão falando, nós estamos bem aqui. Tem até um desenho que fala isso, né? Nós estamos bem aqui. Estou falando. Não precisa ser espírita para receber mensagem de espírito, não. Não precisa ser espírita, não. Doutrina espírita não vem fazer separação. Ela é ponte, ela vem ligar. Ela não fala em nome de nenhuma religião, ela fala em nome de Cristo, que o mundo precisa conhecer. Um dia, igual já está acontecendo, pessoas ateus, católicos, budistas, protestantes,
já começa a folhear a literatura espírita. Ela não fala em nome da religião para separar, já tem muita gente fazendo separação. Ela traz união. E aí aqueles conceitos que todos nós já nascemos intimamente com a gente, a doutrina espírita responde. Ela traz esse consolo, ela esclarece consolando e ela consola esclarecendo, falando a verdade. O único interesse da doutrina é divulgar a verdade. E uma das verdades que ela traz para nós é: o mundo vai acabar? Como já tem acabado, nos seus preconceitos, nas suas ideias políticas, religiosas, ideias de fraternidade. O mundo nunca falou tanto em fraternidade como antes. A doutrina espírita vem libertar o espírito da letra, para que fique mesmo só o espírito, a verdade. Ela vem trazer para nós essa consolação. O mundo vai acabar? Vai, mas não é como vocês pensam, não. Quem já leu Kardec, Gênesis foi publicado em 1868. E quantas vezes esse mundo já falaram que o mundo vai acabar desde 1868 para hoje? 2000 foi uma vez que falou que palavras do Evangelho, né? Interpretação tirada do subaco de alguém, né? 2000 passará e não vai passar 2000. E aí todo mundo escondeu debaixo das camas, levando terror. A religião levando terror. O mundo acabou? Continua melhor. Palavras de uma filha. Filha, não falar o nome dela, não. Falar, ela é filha de Antônio Ambrósio e Dona Maria Benedita Mercedes. Ela fala que o mundo de regeneração para os bichos já chegou. Na nossa época, nós podíamos pegar um pau, né, Rubem? Pegar aquele cascai na rua de cascai e enfiar na cabeça. É uma diversão para nós, videogame ao vivo, acertar cachorro de longe. Vai fazer isso hoje. Ameaça um cachorro para ver. Eles estão no mundo de regeneração. Eles escovam dente, tem perfume, tem shampoo, tem roupa, tem casinha. Vive melhor do que certos humanos. Então, para os bichos, o mundo de regeneração chegou. E as ideias fraternas não param, porque cada vez mais estão tentando ver como se acaba com a fome no mundo, com a desigualdade social, com essas religiões se entre-devorando. Já começa a maioria a ser boa e começa a questionar. Não tem como acabar com isso, não? É a regeneração que está chegando. Ué, que é isso? Hoje um cachorro morre e a pessoa chora. Né? Tinha 2 irmãos aí, filho do Chiquinho, Gomes e Carlota, 2 irmãos. Eu me tiro que eu não fazia isso, não. Pegava cachorro e gato, levava lá para onde era a caixa d'água, aqui não da caixa d'água aqui, ó, vazia, tocava os bichinhos lá, ver quem matava quem primeiro. Mais os 2 ou 3 companheiros. Às vezes você vê que bondade que era a vida. Hoje não pode mais. Porque o bicho hoje está no mundo de regeneração. E para um passo para nós chegar nesse mundo, ainda falta um certo terreno, segundo Kardec, que isso depende de nós. As leis, se não fossem as leis, ainda estariam matando o cachorro, dando um chutinho aqui, uma pedrinha. Mas nem pedrinha tem hoje, né? Talvez um broquete que arranca os carros, passa nele. Mas chegou o mundo de regeneração, gente. Está às portas. Jesus, há 2000 anos, falou. Kardec, nas suas 5 obras, ele fala da nova era. No Livro dos Espíritos, ele fala no Evangelho, ele fala no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Espírito, e não o mesmo Espírito, não, são Espíritos diferentes que vêm dando essa dica para nós. É perseverai no bom caminho.
Estão falando em guerras, rumores de guerra. Não, siga o bom caminho. Porque tá falando do El Niño que está vindo aí, ó, igual teve lá, já teve umas catástrofes. Isso aí, na Gênesis também, Kardec já nos dá uma consolação. Um cataclismo geral, não. Mas geral, não. Mas locais ainda vamos ter. Um terremotozinho ali, vai desencarnar uns 200 mil, um tsunamizinho aqui, um El Niño que estão falando que está chegando aí, não sei, dos últimos 300 anos. Só que estava lá para ver o que deu de 300 anos para agora, mas os cientistas já estão prevendo. Livro dos Espíritos é dado ao homem. Está diminuindo esses cataclismos, essas dificuldades, esses acontecimentos que antigamente o abalavam de repente? Aí fala assim, sim, a cada passo que o homem dá na senda do progresso, ele abre os seus olhos e adquire conhecimento para estar evitando esses males que, segundo a Gênesis, estávamos estudando, os cataclismos pior que a Terra vai passar é pela mão do homem e não da natureza. Não passou um terrível período de vai apertar o botão lá da bomba atômica, não apertaram. Porque eles viram o pavor que das duas guerras mundiais serviu como lição. Não vai ter vencedor na Terceira Guerra Mundial. Não vai ter vencedor, não. Ele vai jogar a bomba nuclear e ele também vai morrer. Não tem vencedor, então dá um passo atrás. O que nós fazemos com isso? Não sei. Vamos conversar, né? O que nós fazemos com isso? E aí, meus irmãos, a gente termina essa falação nossa, que os irmãos também não tem tanto pecado para pagar assim, não. Mas em 1969, quando o homem pisou na Lua, teve um programa Pinga Fogo. E nesse Pinga Fogo perguntaram ao Chico sobre a nova era. E Chico disse que a partir desse momento que o homem estava pisando na Lua, que foi um marco histórico para a humanidade, Jesus reuniu com seus mensageiros e conversou o seguinte: se daqui a 50 anos já tinha havido as duas primeiras guerras, já tinha havido as duas primeiras guerras, 69, se daqui a 50 anos o homem não se envolver em uma guerra vertiginosa, mundial de destruição, ele vai ganhar um prêmio. E aí, em 2019, venceu os 50 anos. Uma guerrinha aqui, um Saddam Hussein tacando um míssil no Bin Laden lá, né? Mas isso é brincadeira de criança, em vista das guerras mundial, que assolou todo mundo. O homem ganhou essa chance. E aí a gente vê, como já falamos, como o homem avançou na sua tecnologia. O que Deus aliviou ele dos trabalhos braçal, que antigamente era terrível. Tá certo que as pessoas ficam falando, essa inteligência artificial vai tirar emprego de muita gente. A gente é muito materialista. Porque aqui, lá em casa o pai criou 4 fazendo botilho, não foi? E hoje não tem sapataria mais, tem? Sapateiro? Extinguiu, né? E alguém está passando fome por falta de serviço? Deus sempre renova as oportunidades. A gente que é materialista demais, gente. Então deixa como diz Chico Xavier, Deus está aliviando o homem do serviço braçal para o homem ter mais tempo para conhecer a si mesmo. São Vicente de Paulo fala no Evangelho, eu gostaria que se voltasse mais atenção às leituras evangélicas, que é coisa que cristão não faz. A gente só vem no centro tomar passe, você é espírita, o que você vai? Eu vou lá, tomo passe, vou fazer palestra. Estudar o Evangelho, Vicente de Paulo fala isso. E o homem hoje tem tempo para isso, gente. E não precisa ele folhear o livro, não.
Já está lá no Facebook mesmo, no Instagram, na internet. Toca lá a Bíblia. São Mateus, São Lucas, o Evangelho segundo o Espiritismo, aparece ao vivo lá, ó. Pode continuar trocando mensagem, vendo uma fofoquinha, mas tá lá, ó. Fica fácil hoje estudar o cristianismo. Nunca foi tão fácil. É só a gente sair desse automatismo, fazer algo diferente. A nova era, ela está aí às portas. Porque Jesus, ele é a porta. E muitos têm batido e não ultrapassam, porque só vê o Jesus. Um Jesus Deus que criaram, um Jesus filho de uma virgem. Mas o Kardec é a chave que, compreende Jesus, fácil, tudo fácil. E todo mundo está convidado, todos. É uma nova filosofia de vida, a doutrina espírita. Mas agradecemos aos irmãos que numa noite de hoje vieram aí ter conosco, confiando em Pai Jacó, confiando em Francisca, nesse trabalhador incansável da Casa Espírita do nosso lar. Agradecemos a nossa companheira pela oportunidade de trabalho, porque precisamos, segundo Emmanuel, né, do que fizemos. E sempre que a gente vem fazer uma palestra, gente, a gente fala para os nossos ouvidos e bota o nosso rosto em cada um de vocês. A gente fala para a gente. A gente fala para a gente o que precisamos de estar aprendendo. E a doutrina é um dos maiores manancial de conhecimento que o mundo já conheceu. Porque não veio da mão de um homem, parte dos homens desencarnados. Então que a paz seja com todos, ilumine e abençoe. Obrigado novamente a nossa irmã. E que a paz seja com todos. E, como diz o Danilo, prometemos perturbar mais os irmãos, pagar as dívidas também, né? Ajudar.